Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Livemundi. Eu sou Luciane, idealizadora e curadora do Livemundi, junto com um grande grupo de pessoas incríveis que me ajudam a realizar esse projeto. O Livemundi ele nasceu com o propósito de democratizar o tema da sustentabilidade e regeneração, e por isso a gente oferece esse conteúdo gratuitamente para você, e um conteúdo que eu espero que vocês estejam achando de qualidade, porque a gente faz com muito carinho e com muito amor. Bom, a partir de agora, eu espero que esteja aparecendo aí na tela um QR Code para uma campanha de doação para o Observatório de Favelas. O Observatório de Favelas é um dos apoiadores também do Livemundi. A Isabela Souza, que dirige o Observatório, faz parte do nosso time de curadores e faz um trabalho belíssimo, é uma grande guerreira, é uma organização que existe há 19 anos e que pensa em projetos e ações para redução das desigualdades e fortalecimento da democracia. O Observatório lidera atualmente uma campanha super importante para informar e conscientizar os moradores de favelas e periferias sobre a prevenção e cuidados em tempos de coronavírus. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Observatório de Favelas, é só acessar o de Favelas no Instagram. Bom, estamos agora, então, iniciando o nosso diálogo, a criatividade transformando o mundo. E eu tenho a honra de receber aqui esses 3 maravilhosos e super talentosos amigos, que eu digo que, assim, inspirado em Manuel de Barros, são os esticadores de horizonte. Rodrigo Moran, Batman Zavarese e Gabriela Nolasco. Muito prazer ter vocês aqui com a gente. Boa noite. Bom, eu vou apresentar rapidamente cada um de vocês e depois eu vou passar a palavra para que vocês possam se apresentar mesmo. E já vou fazer uma pergunta. Bom, primeiro, o nosso querido e premiadíssimo Rodrigo Moran, talentoso, já está, não sei, acho que há mais de 15 anos aí nos Estados Unidos, né? Já foi considerado um dos 10 mais talentosos diretores criativos do mundo. Líder criativo de um grupo, um coletivo de piratas, a gente vai saber o que são esses piratas, que se preocupam com as injustiças sociais e usam a criatividade para alertar sobre os absurdos do mundo. Batman Zavarese, que é o nosso artista multimídia, idealizador, diretor-geral e curador do Festival Multiplicidade, também está nos ajudando aqui, de alguma forma, nessa edição do Livemundi, e, enfim, de tantas outras manifestações artísticas que ele também vai mostrar aqui para a gente, no país e no mundo, representando muito o talento brasileiro Batman. E a querida e super talentosa artista plástica Gabriela Nolasco, criadora do perfil no Instagram Gabiena, com um séquito de seguidoras, inspiração e voz para tantas jovens mulheres. Sejam super bem-vindos. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Bom, esses 3 super talentosos artistas que usam a criatividade para transformar o nosso mundo, seja em escala planetária, como o Rodrigo, ou singular e tão profundamente também impactante como a Gabriela, estão aqui para falar sobre a criatividade transformando o mundo. Eu vou primeiro passar a palavra para o Rodrigo, né? Vamos começar com essa análise macro, meso e micro, como diria uma das nossas curadoras, Ana Lavaquial. Então, Rodrigo, conta para a gente quem são os piratas e o que eles têm feito por aí para transformar o mundo. Boa noite. Boa noite, vocês me ouvem bem? Tomara que sim. Como legal que a Lu já falou bastante da minha apresentação, então ótimo, a gente já pode ir direto. Falei nada. Ah, como a Lu me apresentou, e eu vou pedir desculpas porque eu levo muitos anos fora do país e às vezes o meu português dá uma falhada, tá? É normal. Porque eu falo alguns idiomas aí, e eu lembro quando eu conheci minha esposa, linda, carioca, do posto 9 de Ipanema, uma das primeiras coisas que eu falei para ela foi mais grande, e ela quase me matou. Ela falou, esse cara é porque veio do espanhol, então às vezes acontece, então eu peço desculpas de antemão. Uh, eu sou eu nasci em São Paulo, eu sou líder criativo dos Piratas e eu me reinvento
desde, sabe, há 20 anos. Eu antes me reinventava a cada 2, 3, 4, 5 anos, agora eu me reinvento a cada 6 meses, né? E os Piratas foi uma coisa que eu descobri ao redor através da minha carreira. Eu trabalhei muito em marketing e vendas antes de virar publicitário. E só que eu me apaixonei por usar a criatividade que a gente chama aqui em inglês creative for good, né? Usar a criatividade para um mundo melhor, né? E foi um caminho que eu me apaixonei e nunca mais vou sair dele. E eu descobri que muitos criativos ao redor do mundo têm essa mesma paixão, né? E a gente basicamente a gente doa o nosso tempo ao invés de só doar dinheiro. E o talento que eu e alguns criativos temos é a criatividade. Então, acho que a melhor forma de contribuir para esse mundo que precisa tanto, em todas as causas, né, é com a doação do nosso tempo. E eu encorajo vocês de todas as áreas a fazer o mesmo. Então, mais ou menos, esse é o nosso grupo mundial secreto. A gente não tem site, todo mundo trabalha, todo mundo tem um emprego separado e a gente doa o nosso tempo com ideias e criatividade para ajudar nosso mundo. Legal, Rodrigo. Você quer já apresentar um pouco dessas ideias, desses cases aqui, para a gente conhecer, materializar esse talento Sim, incrível desses piratas? sim. Eu gostaria de, já que eu já introduzi já os primeiros slides, eu corro bem rápido, mas só para vocês entenderem, eu gostaria de mostrar um pouco o que que a gente faz, né? As pessoas perguntam. Agora, vocês, então não preciso me apresentar de novo. Vocês já sabem um pouquinho sobre mim. Se precisar saber mais, por favor, tá tudo na internet. Graças a Deus a internet não existia quando eu era jovem. Existia, mas não existia social media. Bom, eu sou o líder mundial dos piratas, né? E a gente começou mais ou menos isso há uns 10 anos. E esses piratas nada mais é do que a gente percebeu, a gente percebeu que a gente podia doar o que a gente tem de melhor para um mundo melhor, né? O nosso tempo e as ideias, né? E eu mudei um pouquinho o jeito dos criativos trabalhar. Geralmente os criativos, eles têm, muitos criativos já usam isso, mas muitos não. Então eu trouxe uma coisa, eu não vou entrar em detalhes, eu trouxe toda uma parte que o Silicon Valley usa muito no desenvolvimento de software. Desculpa pela coisa meio chata, mas eles usam esse agile e dinâmica de grupo nas coisas que eles fazem. E eu trouxe isso para o mundo criativo, como a gente pode ser mais agile para trabalhar desse jeito, né? E uma das coisas bem legais, que começaram a acontecer foi que com a aplicação do Agile e a gente trabalhando em grupo, a gente começou a trabalhar a gente começou a trabalhar desculpa, com criatividade, muito além da criatividade. A gente saiu do mundo criativo para virar tudo num projeto para ajudar o mundo. Então a gente tem a ideia, mas não só a ideia, a gente começou a se comportar como uma pessoa que executa a ideia, como uma pessoa que vende a ideia. A gente começou a abrir todos os nossas habilidades, skill sets para que esses projetos acontecessem. Prometo que eu já estou quase acabando com essa parte chata, mas é que é legal vocês entenderem um pouquinho. E aí o que a gente acabou fazendo foi, no mundo disruptivo, coisas incríveis começaram a acontecer. A gente começou a juntar muitos solucionadores de problemas, né? E a gente começou a lançar muitos projetos. E foi foi uma das coisas bem legais. E eu vou mostrar um pouquinho, assim, bem rápido, algumas das coisas que a gente tem feito nos últimos 10 anos, tá? O, um primeiro projeto que a gente, não é um primeiro, tá? Mas é um dos projetos que a gente começou pouco antes das Olimpíadas no Rio de Janeiro e a gente segue nesse projeto até hoje, foi esse. Alguns conhecem, outros não, mas é um projeto que teve uma escala global, um projeto grande. E, Lu, eu vou tentar passar um vídeo aqui, vocês me falam como é que esse vídeo tá. É só para mostrar um pouquinho o que que é esse projeto. E aí eu falo um pouquinho mais sobre eles. Deixa eu ver como é que eu dou o play aqui. Refugee Olympic
For the first time ever, a refugee team was going to compete in the Olympics. 10 athletes with no national team, no flag, and no anthem to call their own. The whole world was looking at them. Could we turn a team of 10 into a team of millions? The Olympic refugees have been making a name for themselves, and now they may have a flag. Essa bandeira aqui é a bandeira dos refugiados. E a inspiração veio das cores do colete salva-vidas. We partnered with refugees across the globe to design a flag and compose an anthem to represent the athletes. Black and orange is a symbol of solidarity with all the brave souls that had to cross the sea to look for safety in a new country. Refugee athletes embraced the national symbols. Eu também vou levar a bandeira do meu time refugiado. The crowd got 2 new colors to cheer for, and in one of the most formal and organized events, a new nation broke in, raising a flag for those who were forced to leave their own countries. From Lesbos to Kakuma, refugee camps now shared a symbol of hope. Bandeira para os refugiados significa muito. And for the first time ever, a symbolic nation was officially recognized at the One Young World Summit. Qatar, the refugee nation. The flag made it to the most political Oscars ever. With refugees everywhere, I'm actually wearing a pin for the refugee nation as well. And was exhibited at MoMA and the Victoria and Albert Museum. We live in such a visual world now that people will start to recognize the flag with the discussion. The flag is in the permanent collection of the V&A Museum now because it marks a crucial moment in the contemporary history. Bom, eu vou passar rapidinho, mostrar alguns projetos. Esse primeiro projeto foi um projeto dos refugiados, eu vou falar um pouquinho mais ali na frente, rapidinho sobre ele. Esse aqui é um outro projeto que a gente lançou, que é um projeto super simples, mas que entrou na cultura, e eu vou passar rapidinho para vocês um outro vídeo. E, nossa, como é bom falar português, estava sentindo saudade disso. Eu vou passar aqui para vocês. Espera aí. So I'm Gilbert Baker, I'm a vexillographer. Vexillography is the making of flags, and I love to sew. That's my craft, my art. In 1978, Gilbert Baker created the rainbow flag, one of the world's most powerful cultural symbols. In 2017, the artist and activist passed away. To honor Gilbert Baker, NYC Pride and Newfest wanted to give his iconic flag a voice. We created Gilbert, a font inspired by the rainbow flag. We launched Gilbert during Pride Month, in a place its colors could really shine. The whole world was invited to install it and use it for free. And what started as a tribute to Gilbert ended up becoming a powerful tool to support the cause he'd always fought for. The LGBTQ community made the font its own voice. Gilbert soon sparked conversations around the globe. Even the vice president joined in. Everyone is entitled to be treated with dignity. Bom, e eu vou passar aqui rapidinho. Eu vou tocar isso aqui, eu vou falar em cima, porque tem algumas outras coisas que eu gostaria de mostrar, e para
para mostrar, para ser parceiro dos meus amigos Batman e Gabi, para eles também terem tempo de falar, e eu adoro falar, então eu vou indo mais rápido aqui. E pode falar por cima mesmo, porque eu acho que até Sim. para as pessoas entenderem como tá. Sim, perfeito. Esse é um projeto pirata que vocês viram, teve bastante publicidade ao redor do mundo, que uma gangorra foi colocada na fronteira Estados Unidos-México. Foi one-off do Rael, que é um arquiteto incrível, que estava tentando fazer isso há 10 anos, e aí a mentalidade, o processo e os piratas entram exatamente para ajudar a fazer acontecer, né? Que foi um projeto muito bonito, tal, gerou toda uma imprensa, um PR, desculpa, PR, não sei como mídia falar, espontânea. Toda a mídia espontânea ao redor desse, né? E que foi uma coisa bem legal. Esse aqui é um one-off, tá? Não é uma coisa, por exemplo, os 2 primeiros projetos são projetos que eu vou mostrar agora nos próximos slides, bem rápido, very soon, meu Deus do céu, não sai em português às vezes, desculpa, gente. Bem rápido, bem na sequência eu vou mostrar um pouquinho. Mas esse aqui é um projeto que bem legal. Esse aqui é um outro, eu vou falar, eu só vou tocar um pouquinho e já vou pular, mas esse aqui é um grande achievement, principalmente para uma organização. Eu sou do Creative Council de uma empresa chamada Skatestan. E o Skatestan é uma NGO baseada em Berlim que ensina skateboarding para crianças, né, para meninas no Afeganistão, para crianças no Camboja, na África do Sul, né? E é muito legal. E a gente trabalhando com eles, né, nessa mentalidade pirata e na consultoria, a gente conseguiu ligar todos os pontos para Grain Media e para o Oli, que é um dos donos do Skatestan, contar essa história de novo, que já tinha sido contada anteriormente, mas de um jeito mais poderoso. E esse short documentary, esse documentário curto, ele ganhou muitas coisas legais, e é uma honra fazer parte disso, assim. Eu não gosto muito de falar, mas isso aí ganhou o Festival de Cannes, ganhou o Tribeca Film Festival, ganhou o BAFTA e ganhou um Oscar, tá? É uma coisa muito legal, muito gratificante, e o mais legal é ver uma organização pequena que ajuda tanto as pessoas ao redor do mundo chegar nesse nível, né? E aí, muito rápido, assim, alguns outros projetos, eu não vou ficar mostrando vídeo, chega de vídeo, né, gente? Tem só um finalzinho. A gente usa a criatividade for good. Vocês lembram um app chamado Dubsmash, que foi uma febre no Brasil muitos anos atrás, e a gente usou o Dubsmash para lutar contra censura, né? E foi muito legal esse projeto, porque a gente fez com a Malala, com a Ai Weiwei, com o Pussy Riot. Inclusive a gente chegou a falar, mas não conta para ninguém, né? Porque eu acho que eu não estou ao vivo, né? Chegou a teclar com o Edward Snowden. E foi uma coisa muito legal que todo mundo usava o Dubsmash para fazer lip syncing divertido. A gente usou para compartilhar mensagens contra a censura e por liberdade de expressão. Muito louco, meu cérebro está traduzindo em inglês automático. Um outro projeto que vocês podem ver depois, tal, que é bem interessante, a gente pegou monumentos destruídos pelo ISIS, e a gente reconstruiu todos esses monumentos e criou uma exposição junto com a Unesco. A gente fez toda uma instalação, a gente fez todo um primeiro museu online que é totalmente colaborativo, né, onde as pessoas usando não sei como é que fala, photogrammetry. É uma tecnologia que da fotografia cria o 3D. A gente pôde recriar todos os monumentos destruídos, ou por terrorismo, ou pelo homem, ou por tragédias naturais. E foi muito legal. E anos depois, uma agência brasileira fez um projeto muito parecido, que eu fico muito feliz, assim, usando o Minecraft. Ficou até mais legal que esse e tal. É um projeto muito parecido, que eu fico feliz se as pessoas continuam dando continuidade a isso. A gente usou também um app de relacionamento para lutar contra a violência doméstica, que foi um sucesso enorme. A gente lançou na França, em 23 cidades do mundo. A gente fez um trabalho onde a gente, para chamar atenção para uma empresa chamada Make Them Visible, que é um abrigo para
oh meu Deus, como fala homeless? Para sem teto. Desabrigados. Para desabrigados, um abrigo para desabrigados, para promover, só que para a gente chamar atenção, a gente começou a jogar, spoilers, né, sobre os shows de televisão. Então a gente espalhou a cidade de Nova York com esses spoilers de TV shows, né, para chamar atenção, e foi um sucesso absurdo, assim. A gente tinha, imagina, a gente tinha o conceito que as histórias de verdade são mais importantes que as histórias fictícias, né? E a gente fez com House of Cards, Game of Thrones, Breaking Bad, Walking Dead, etc. Foi um sucesso, né? Esse aqui é um projeto que eu senti vocês a verem depois, que é sobre fake news. Eu vou pular o vídeo. Bem legal também que a gente fez. Foi um projeto que causou muita polêmica sobre fake news, que a gente lançou aqui nos Estados Unidos. E indo um pouquinho rápido, por que a gente faz esses projetos? Respondendo um pouquinho melhor, o que são os piratas, para você e para todo mundo que me está vendo aqui. Isso aqui é um ranking, e esse aqui é um ranking que mostra ranking de criativos no mundo, né? Tá bom, entrar entre os melhores diretores criativos do mundo, tá, legal. O time entra entre os melhores diretores de arte ou os melhores redatores do mundo, legal. Mas não é por isso que a gente faz. A gente faz por isso. Quando você começa a ver o Type with Pride, uma fonte que é a extensão digital da bandeira arco-íris, da bandeira LGBTQ, na Times Square, sendo usada pelo vice-presidente, que, se Deus quiser, vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Não quero fazer política aqui, desculpem, gente que não concorde com a minha opinião. A gente apoia. Mas, assim, e você vê gente fazendo escultura, entrando em publicações, você vê a cidade de Madrid usando a fonte para promover toda essa parte de LGBTQ, né? Por toda a cidade de Madrid, você vendo ela ao redor de todas as prides do mundo, você vê universidades usando, marcas usando, gente usando, ele nunca, não quero falar disso agora, isso aqui me dá raiva. Mas assim, além disso, a gente virou uma fonte oficial de todos os produtos Adobe. Isso é gigantesco, você criar uma coisa tão simples através de uma coisa de design e virar a fonte oficial de uma marca tão importante nesse mundo de artes gráficas, design, que é o mundo Adobe. A gente está falando com o Google para fazer um Doodle na África do Sul no dia do aniversário do David Baker. E não para, eu vou passar assim, mas assim, aqui à esquerda é o governo espanhol usando a fonte oficialmente esse ano, porque aconteceu esse ano. Esse projeto começou quase 4 anos atrás. Olha como o projeto continua, né? A Nike criou uma linha de tênis baseada nisso. Livros saindo com a fonte, exposições em museus. Tem esses 2 livros, os 2 livros que tem o livro que tem a capa amarela, o livro que tem o fundo amarelo no canto superior, inferior direito, são livros brasileiros que acabaram de sair, né? Usando a fonte. E não para por aí, gente. Por exemplo, aqui você está vendo as fontes. Quando você cria algo que é um sistema que você cria para o mundo, né? E quando você cria para o mundo, você começa a ver isso. A fonte Gilbert sendo feita em japonês, em chinês, em coreano, em tailandês, em árabe, ao redor do mundo. As pessoas pegam e amplificam, né? Amplificam o que a gente começou. No caso por exemplo, das bandeiras do refugiado, se você for no MoMA, se você tiver estado no MoMA nos últimos 3 anos, a bandeira está no lobby principal, do lado do maior símbolo. Se você olhar a foto do meio, o maior símbolo do mundo, que é a bandeira gay, né? A bandeira LGBTQ, a bandeira arco-íris. A gente está do lado, no lobby principal do MoMA. A bandeira está espalhada por mais de 50 museus Victoria and Albert em Londres, Design Museum. Ela está espalhada em tantos lugares. Eu não vou saber falar o nome do museu de Amsterdã, eu sou terrível com isso, mas está em todos os lugares, em Madrid. Assim, se você olhar essa loucura visual, você começa a ver em universidades, em barcos, em Amsterdã, onde fazem tour com refugiados.
na Polônia, sempre quando chega o Dia Mundial dos Refugiados, a Polônia inteira se veste de Refugee Nation, de bandeira dos refugiados. Eles espalham bandeiras por todas as cidades principais da Polônia, não só Varsóvia, é muito legal. Acendem os prédios, é uma coisa que transcende moda, coisas de moda usando, marcas usando, US State Department usando, One Young World, você vê líderes mundiais usando, você vê a prefeita, você vê a mulher do Joe Biden, você vê é tanta gente grande, o Justin Trudeau, você vê tanta gente grande fazendo parte disso, cidades oficiais. Aí você chega nesse ponto onde os 3 maiores, isso é um bar em Londres, eu achei essa foto, eu achei incrível, é um bar em Londres, e eu não sei direito dizer onde é, mas você tem 3 símbolos importantes, então assim, um contra o Brexit, outro do LGBTQ, outro do Black Lives Matter, e olha o que aparece do nosso lado. Tipo, isso é earn, sabe? Você é para isso que a gente trabalha, né? Aqui, por exemplo, uma surpresa grata no carnaval do ano passado, não desse ano. Eu vou botar um playzinho aqui que eu vou falando, mas você está vendo o desfile da Portela, ninguém falou com a gente, mas no carro abre alas da Portela, vai dar um zoom agora o vídeo, e aí você vai ver que é um barco que simboliza os refugiados, então tem toda uma história, desculpa se eu tiver Portela, se eu estiver falando alguma coisa que não seja completamente precisa, mas você vai ver que ali perto do mastro vai ter uma pessoa, agora a câmera vai dar um zoom, e a câmera vai ter uma pessoa agora que subiu, ela vai abrir a bandeira dos refugiados, sabe? Vai abrir a bandeira dos refugiados para toda a audiência e o mundo que vê o carnaval. Mas a gente realmente trabalha por isso. Essas são crianças em Rohingya, refugiadas, que essa foto me deixa emocionado, porque isso é quando pessoas que não têm esperança nenhuma estão, sabe, numa situação tão difícil da vida delas, milhões de refugiados tiveram que fugir ali em Rohingya, Mianmar, e você vê um campo de refugiados e crianças que são o símbolo do nosso futuro, com toda essa alegria, não tem toda essa coisa que a gente tem no coração, usando a bandeira dos refugiados, organicamente, fazendo arte. É para isso que a gente trabalha. Não é prêmio lá em cima, o reconhecimento, isso é besteira, entendeu? E aqui é uma coisa muito legal, eu já estou quase acabando, gente. Esse aqui a gente fez uma parceria com uma empresa em Amsterdã, onde tem mais de 1 milhão de coletes salva-vidas abandonados em Lesbos, na Grécia, e que ficam lá. A gente pegou esses coletes salva-vidas, a empresa Makers United contratou refugiados, só refugiados em Amsterdã, e eles começaram a repurpose, começaram a dar uma nova vida para o colete salva-vidas usados. E a gente fez, a gente tem essa bandeira, isso aqui é um colete salva-vidas de verdade, foi usado é muito grande, gente, isso. E a gente não para por aí, eu vou pular o vídeo, vocês podem. A gente quer levar o refugiado, por exemplo, o que o Red é para AIDS, a gente quer levar o símbolo com marcas, e tem várias coisas acontecendo com várias marcas, vem as Olimpíadas do ano que vem, que era para ser esse ano, tem muita coisa legal, e basicamente, gente, só para concluir, quase que eu perco o negócio que muda o slide aqui, só para concluir, quando a gente faz trabalhos e projetos, e aqui são só alguns projetos que entram na cultura e mudam as vidas das pessoas, a gente não pode parar. O sonho que eu tenho, que um dia algum desses projetos ganhe uma nomeação ao Prêmio Nobel. E isso vai significar que a gente está ajudando alguém. Bom, significava até nomear o presidente atual dos Estados Unidos, mas, bom, essa é uma conversa para outro negócio. Mas eu incentivo vocês a tirarem o pirata do coração de todos vocês engenheiros, arquitetos, filósofos, administradores, e doarem o seu tempo e qualidade para esse mundo melhor, como a gente tem feito com criatividade. Obrigado. Maravilhoso, Rodrigo. E quantas histórias incríveis, como é bom a gente ver o poder, né, de publicitários criativos trabalhando e desenvolvendo projetos tão incríveis e tão impactantes, né, para a nossa cultura, efetivamente, né, para trazer novos valores e nova ética para o nosso mundo. E foi realmente super impactante, e a tradução dessas histórias, né? Você traduzir isso de uma forma super criativa. Eu adorei o que você falou agora no final, conclamando
diferentes, né, perfis, porque, na verdade, a criatividade ela não é somente de, enfim, dos que são intitulados ou que têm o título de criativos, mas sim todos, de alguma forma, principalmente quem trabalha com a escassez, né, são criativos. Sim. Vamos lá, Batman. Batman, que também está aqui nos apoiando, aqui no Livemundi. Eu liberei ele para estar de casa hoje, aqui dentro do projeto, dentro do diálogo. E, Batman, assim, os seus trabalhos eles são incríveis, misturam artesanal e alta tecnologia. Eu acho até que você e o Rodrigo... Aliás, eu acho que toda a mesa depois vai trabalhar junta. Assim eu espero. Os seus trabalhos misturam o artesanal e a alta tecnologia, o passado e o futuro. E a gente nota que é sempre com a mesma generosidade. Isso é ser multiplicidade? E como você percebe sua arte transformando o mundo? Olá. Bom, eu estou vivendo aí com vocês essa imersão, né? E na verdade também esse desafio, né? Um festival, eu que sou um festivaleiro, né? Um festival que vem da experiência presencial e agora fazendo essa transposição mediada pela tela, né? Eu confesso que eu sou um cara que eu sempre tive uma relação muito forte com as coisas manuais, né? Eu comecei, acho que a minha relação com a imagem veio pelo desenho, por brincar com Playmobil, com carrinho de ferro, que meus pais traziam das suas viagens, e aquilo era para mim era a possibilidade de construir mundos, né? E, ao mesmo tempo, eu entrei na Universidade de Design no momento onde teve o impacto radical da tecnologia, ressignificando também a própria profissão de design, na verdade, impactando a sociedade, né? Eu acho que para te responder isso, eu vou pedir para passar um vídeo curtinho de 1 minuto e meio, que eu acho que fala um pouco o que eu sou, o que eu penso e também meus conflitos, assim, contribuir com passo, né? Sou Batman Zavarese, bacharel em comunicação visual. Hoje eu não me enxergo mais como uma pessoa que faz uma única coisa para sempre. Eu acredito num olhar plural. Eu sou um cara muito impactado pela curiosidade. Eu me interesso pelas coisas que eu nunca fiz. E quando eu realizei essa reflexão em meu trabalho, minhas pesquisas, investigações assumiram um novo rumo, sejam nos trabalhos que eram encomendados, nos trabalhos de direção de arte, nos shows, nas exposições e nos trabalhos mais autorais, onde eu mantenho também uma certa rotina de criar meus próprios trabalhos e minhas próprias pesquisas em diferentes ferramentas, linguagens. Né? O escritor Jorge Luiz Borges, ele afirmava que é muito mais complexo ser um leitor do que ser um escritor. O cineasta Peter Greenaway, ele complementava a partir desse pensamento: é muito mais difícil compreender uma imagem do que produzir uma. E só porque você tem olhos não quer dizer que você saiba ver. É como se a gente estivesse dando um restart no nosso sistema cerebral cognitivo. Esse é o momento mais generoso para a gente reaprender, onde poderíamos ser maiores e melhores. A arte sempre foi e sempre será a liberdade. Bom, esse para mim é um princípio imediato assim de qualquer contribuição, assim, estimular a nossa imaginação. Eu sei que pode parecer pretensioso, mas eu me interesso pelas coisas que eu nunca fiz. Toda vez que alguém me pede por encomenda alguma coisa que já foi realizado, aquilo
eu tenho um desinteresse nato, assim, que eu tenho que, com muita delicadeza, explicar que talvez eu não consiga realizar aquilo novamente. E eu estou sempre, como o Rodrigo também falou, não tenho site, assim, eu estimulo um pouco que a curiosidade e que, na verdade, que você consiga despertar alguma coisa nas pessoas, mesmo que não tenha uma resposta imediata, né? Eu faço um esforço muito grande assim para fugir dessas métricas, sejam elas de impactos. Eu faço um festival, né, como você, né, Lu? E para mim eu sei que isso é quase uma expressão que eu acho horrível, mas é uma prestação de contas quando você tem que mostrar o sucesso, a quantidade de público, a quantidade de mídias espontâneas que isso gerou. E, na verdade, eu estou muito mais interessado nos impactos indiretos que eles causam nas pessoas, né? Seja da emoção, seja do chorar, seja do sorrir, seja da sensibilização. Eu acho que isso é uma maneira de se mensurar o mundo assim, de uma outra forma, né? E de uma certa maneira, um trabalho majoritariamente visual, né? Eu fui atravessado como eu comecei com trabalhos muito manuais, né? E sonhando em ser um especialista, eu queria desenhar, né? Meu apelido é Batman porque eu gostava de quadrinhos, eu queria desenhar. Eu achava, quando eu não conseguia me expressar oralmente, ou não conseguia me expressar pela escrita, eu pedia um papel e caneta e desenhava. Isso é minha rotina até hoje. Toda vez que eu tenho um pensamento que não se conclui, eu peço para desenhar e mostro em desenhos o que eu estou pensando, querendo, desejando, imaginando. Isso foi um desafio, assim, quando eu tive o choque, né, que a tecnologia estava entrando com uma nova ferramenta, um momento que, no início dos anos 90, gerou muita controvérsia, mas em determinado momento eu entendi que eu estava não mais vivendo uma linha reta, pelo menos profissionalmente. Hoje eu tenho certeza, né, emocionalmente, espiritualmente, mas a gente está num labirinto, né? Esse conceito do labirinto eu acho que é o oposto do que os meus pais viveram, né? Meu pai é médico e ele estudou medicina e ele é médico até hoje. Eu estudei uma coisa e eu não sei o que eu vou ser amanhã. Não estou falando quando eu tiver a idade dos meus pais, estou falando que eu não sei o que eu vou ser amanhã. Esse exercício, esse novo prazer em descobrir coisas novas, eu acho que é uma condição que a gente tem que se adequar para a gente, primeiro, para não morrer ansioso, e segundo, para a gente ter prazer de despertar uma coisa que eu tinha quando eu tinha a idade dos meus filhos, que é não conhecer tudo e ser curioso. Então, esse é um fator também que eu estimulo muito, assim, por isso eu busco sempre ferramentas ou saberes que eu sou um completo ignorante, né? Meu trabalho é muito coletivo, principalmente os trabalhos mais notórios, assim, o show da Marisa Monte, o encerramento das Olimpíadas. Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, principalmente da maneira como ele foi apresentado e defendido, e isso para mim me motiva e aquilo me ensinou uma coisa que é fundamental, que é um dos elementos do livro que eu adoro, né, Seis Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino, né, no ponto da rapidez, assim, mesmo produzindo muito, que eu sou essa figura, né, eu trabalho muito, eu produzo muito, eu realizo muito, assim, a minha entrega é cheia de fracassos. E isso é uma condição que eu já deixo muito claro, primeiro porque eu sou ser humano, né? E
Mas o meu trabalho sobre o ponto da rapidez, né, pegando essa parábola que tem no final do capítulo de 6 propostas do próximo milênio, 6 propostas para o próximo milênio, do Ítalo Calvino, quando ele fala da rapidez, que é um causo que um rei pede para o mestre: você pode desenhar um caranguejo? Ele pede 10 anos. Né? E aí, 10 anos depois, ele volta e ele pede mais 10 anos. E quando, depois de 20 anos, quando ele reencontra o rei, o rei fala: pronto, cadê meu caranguejo desenhado? Onde tá? Ele pede um papel e uma caneta e ele desenha em 10 segundos. Esse tempo de lato para você processar, para você entender, para você errar, acertar, você rever alguns conceitos, é uma condição que eu trago, e eu acho que só é possível por conta dessa sua pergunta, assim, de olhar para o passado e para o futuro com a mesma generosidade, achar no lápis ou no sensor, entender que hackear. Eu estava conversando hoje à tarde com um artista visual bem mais jovem do que eu, e ele me chama de um artista hacker. E, na verdade, eu estou sempre cercado de hackers, e hoje é um tipo de profissional que ele está sempre me ensinando alguma coisa. Como a gente pode burlar as regras, né? Como a gente pode ressignificar algumas coisas que talvez não façam o menor sentido, assim, e é a condição entre você ser meramente consumidor e você ser crítico e tentar ser protagonista, que não é fácil. Esse é um ponto que eu acho que tem muito a ver com a sua pergunta, né? Legal, Batman. E eu acho que, assim, como usuária da sua arte, né, assim, ser impactada pelo como você expõe, particularmente o show do Tribalistas foi um que me impactou profundamente, trazendo esses diversos Brasis escondidos, né, revelados, e que nos dá muito orgulho, que sempre nos deu muito orgulho, né? As nossas diferenças, né? A nossa riqueza, o que a gente tem de mais diferente em relação ao mundo. Eu acho que isso que é o que a gente precisa efetivamente nos orgulhar e fortalecer, né? Nosso sincretismo religioso, as nossas diferenças de línguas, né? De sotaques, de brasilidades, da arte. Então, quando a gente está fora, normalmente que a gente percebe, né, o olhar do estrangeiro, a riqueza, né, do nosso país. Eu passei isso na pele. Passou, né? Pois é. E então eu acho que isso que é o grande valor, assim, particularmente que eu vejo no teu trabalho na questão da transformação. Como é que você transforma o mundo? Na verdade, trazendo, de alguma forma, revelando esse Brasil que muitas vezes está escondido, né, e que está pouco valorizado no atual momento, principalmente, mas que a gente precisa se orgulhar e que a gente precisa efetivamente aflorar, fazer com que ele seja o que a gente mais precisa dar um holofote, luminosidade e reverberar no Brasil e no mundo. Vou falar agora. Eu tenho mais 5 minutinhos então, antes de passar para a Gabi. Eu tenho uns slides aqui que eu acho que é bem pertinente. Eu vou pedir para quem está nos bastidores, que eu conheço bem, Dudu, Elton, Eliabe. Você sabe que eu gosto de chamar as pessoas pelo nome por vários motivos. Eu queria exatamente mostrar rapidinho assim, um pouco disso que eu estou falando. Como eu não posso desenhar, eu vou mostrar a imagem. Bom, eu tenho aqui o passador, eu vou passar por aqui. Mas como tem um delay, eu fico nervoso. Eliabe, pode passar para mim, por favor? Ou quem estiver aí no comando. Isso aí. Que essa é multiplicidade, né? Essa imagem anterior foi um dia completamente puto numa fila de banco, no finado Unibanco, e
aquilo resultou no olhar desse cenário. Então, essa combinação, enxergar nos lugares menos óbvios, é uma situação que não serve só para um artista visual ou para um diretor de arte, um publicitário, serve para qualquer pessoa, o cara que trabalha no banco, na padaria. Pode seguir, por favor? Esse trabalho, em 97, eu saí do Brasil, eu fui morar primeiro em Nova York, depois em Londres, e aí ganhei uma bolsa na Itália. Eu vivi uma experiência num lugar muito especial na fábrica, comandado também por um publicitário de formação, Oliviero Toscani, um fotógrafo mundialmente conhecido. Ali eu comecei a enxergar o Brasil. Eu comecei a me ver também numa situação, primeiro porque eu me deparei com algumas guerras, né, que eu tinha que documentar. Eu fiquei muito envolvido na guerra na Eslovênia, mas o quanto os Estados Unidos é bélico e nocivo nas nossas vidas, né, seja lá onde estivermos no planeta, né? Então, essas 53 estrelinhas são 53 bombinhas para representar um pouco o que eles fazem. Pode passar, por favor? Esse é um trabalho de um francês, de um amigo também, que todos os trabalhos da fábrica eram muito colaborativos. Ali eu escutei em 97 a primeira vez a palavra coletivo. Eu entendi que eu não ia fazer mais nada sozinho, né? E esse trabalho eu chamo de Rio de Janeiro. Eu acho que é como as pessoas hoje, que a gente tem um presidente que incentiva esse objeto, que eu não gosto nem de falar o nome. Eu acho que quem tem esse objeto aí é um suicida, né? E pode passar, por favor? Entendi também, trabalhando anos, décadas na televisão, exatamente o que o público não consegue compreender pela manipulação também. A fábrica me ajudou a pensar criticamente também a imagem, não mais só criar conteúdos para entretenimento. Pode passar, por favor? Esse foi uma imagem... Eu morei numa cidade na Itália que era muito racista, Treviso, uma cidade talvez uma das mais ricas do norte da Itália e a mais preconceituosa, né? E tinham muitos refugiados, naturalmente, né? Perto de Veneza, né? Um lugar que turisticamente era muito potente. E eu chamei a pessoa mais preconceituosa que eu conhecia na Itália, naquela região, para apertar a mão de um nigeriano refugiado. Isso foi um pôster feito para o Dia do Racismo. Logicamente, eles só conheceram que ia acontecer essa cena na hora, senão eles não iam topar, né? Pode seguir. Isso aí é uma maçã. Eu tinha um trabalho, né? Eu tinha acabado de voltar eu acho que de Montenegro, tal, tinha vivido num campo de refugiado, muito impactado, e eu não conseguia produzir nada, assim, depois de comer uma maçã, eu enxerguei muito, assim, como o meu país é bélico, e eu entreguei, assim, como depois de um mês de ausência de produzir alguma coisa, com uma imagem de tudo que eu estava sentindo, assim, essa maneira de transformar também os meus sentimentos e as informações que eu recebo, como traduzindo da forma que eu desenvolvo, é um pouco o que eu venho tentando desenvolver, né? Pode ir, por favor, Eliabe. Bom, esse é o meu momento de glória. Quando eu consigo desenhar, aqui é um trabalho de robótica, tem 27 arduinos, tem um trabalho de interatividade. Quando isso se materializa, esse é o rider que eu entrego. Para os dias atuais, os riders são entregues em um desenho super bonito de Photoshop, Illustrator, que eu me nego, assim, porque quando isso acontece, o trabalho está pronto. Foi um desfile, pode passar. Que ele interagia, quando os modelos passavam, geravam aí todos esses tubos LEDs, eles interagiam, e, logicamente, como era um código aberto, teve um momento que o sistema ele pirou, porque tinha muita gente passando, tal, muita
interatividade. Mas esse erro ele acabou sendo carregado para mim como um desafio que eu só resolvi quando eu fiz o show da Marisa. Esse processo de deixar sempre uma cauda para um dia voltar naquela questão é parte de um trabalho de um artista visual que lida hoje com essa ferramenta fascinante da tecnologia, né? Por isso a gente precisa de tempo. Pode passar, por favor? Esse é um outro case assim eu entrei em contato com o Wii na época, não existia a possibilidade de fazer um mapping num corpo em movimento para hackear o jogo Wii. E, logicamente, eu estou falando eu, mas, na verdade, um coletivo, né? Tinham mais de 15 pessoas envolvidas nessa missão. Quando o jogo Wii me respondeu que não seria possível quebrar, me dar o código aberto, ali a gente estabeleceu internamente. Agora podemos quebrar com tranquilidade, que foi esse mapping no corpo, e a Marisa se movimentava 3 metros para um lado, 3 metros para o outro, ficou pronto um dia antes da estreia em Curitiba. E era exatamente a música que eu queria assinar, era um show todo mapeado, com uma curadoria de artistas visuais, que eu reprocessei com 18 projetores, mas esse chamava Verdade, uma Ilusão. Eu sabia exatamente do que eu queria fazer, mas eu não tinha a menor ideia de como isso seria possível. Isso foi um trabalho bem coletivo que envolveu Barcelona, Dinamarca, algumas pessoas da fábrica, Colômbia, São Paulo. Tinha muita gente envolvida, Universidade do Porto. Pode passar, por favor? Pode passar. Eu queria só voltar à questão do tempo. Lu, ontem eu contei para você, e quando eu te contei essa história, eu acabei me emocionando, né? Você lembra, né? Você está aí, né? Sim, tô. Eu não estou te vendo, uma sensação estranha aqui. É meio nascido. Pode deixar assim, Elton. Porque senão parece que eu estou olhando para mim mesmo assim, o tempo todo. Essa imagem sou eu e minha esposa, né? Quando eu conheci o Mestre Júlio, um cara que faz o Photoshop manual, um cearense, para mim um dos artistas mais importantes vivos do Brasil atualmente, junto com Rosa Magalhães e outros grandes. O Mestre Júlio, ele faz o Photoshop na mão, né? Quando eu conheci ele pessoalmente no Ceará, eu fiquei fascinado pelaquela técnica dele, que era passado de avô, de pai para filho, né, de várias gerações. Eu pedi para ele desenhar, eu e minha esposa, tal. Ele falou, você tem que mandar pelo correio. Eu falei, pô, tem um correio do lado do meu hotel no Ceará, eu vou fazer isso. E aí ele, sem eu ter falado nada, ele rapidamente leu o meu pensamento e falou, mas você tem que postar do Rio de Janeiro. Eu falei, bom, mas por quê? Eu estou aqui do seu lado, deixa eu já te dar a foto 3x4, que um grande amigo, Bebeto Abrantes, já tinha me dado essa dica. Ele falou, não, você tem que mandar pelo correio, porque não é justo. Então, mesmo as pessoas daqui, e aí ele pegava aquela informação que chegava do correio e botava no escaninho. E todo dia ele levava. Ele soltou uma frase para mim, pode passar, por favor, isso foi a foto... Quando eu pedi para ele, eu queria um pouco mais de cabelo, né? Porque eu estou ficando meio careca. Meus filhos dizem que eu já estou careca, mas eu disse... Então, ele fez o Photoshop. Ele botou um terno que eu nunca tinha usado. Ele botou uma roupa na minha esposa de Juazeiro do Norte. Ele fez uma composição para eu me transportar para um outro lugar. Toda essa mágica do tempo e de processar isso... me trouxe uma memória afetiva com o Mestre Júlio, com o processo dele. Pode passar, por favor? Que quando eu fiz o Tribalistas, para entender e para ter uma imagem ícone, eu pedi uma foto de 16 anos de cada um deles, né, da Marisa, do Carlinhos e do Arnaldo. O Arnaldo não mudou nada, né, para eu poder fazer o que, de uma certa maneira, foi a foto do meu casamento, né, a foto do convite, de uma certa maneira ali, que ficava estampado e ainda está aqui na nossa casa. Pode passar, por favor? Essa memória afetiva, quando você fala assim, eu encontrei de novo o Brasil que eu não conhecia e que me emociona, só quando eu morei longe, é como se eu viajasse de drone,
saísse da minha casa, do lugar onde eu me sinto seguro e fosse para um lugar muito distante para enxergar a potência desse lugar, desse país, que não é esse país que a gente está vivendo hoje, com milhares de retrocessos, milhares de agressividade, mas é esse país poético, né? O mestre Júlio, como a minha avó, nunca tinha entrado num teatro, num show, num cinema. E esse show tribalista foi feito, desenhado para multidão, né? Para 20 mil, 30, 40 mil pessoas. Quando ele estreou no Ceará, eu comecei a insistir, mestre, eu quero te levar para você ver o seu trabalho lá, tal. E ele me falava, não sei. Ele tinha medo, e eu não sabia exatamente por quê. Pode avançar, por favor? Eu recolhi mais de 400 imagens que o mestre Júlio já tinha pintado, que o pai dele, que o avô dele tinha desenhado, e essa imagem até inspirada em Tarsila do Amaral, para fazer parte dessa canção. E nesse momento, né, eu avisei para a Marisa, o Arnaldo, o Carlinhos, que eu não ia fazer a passagem de som, não ia fazer nada, a minha missão era levar, naquele dia, não era dirigir o show, era trazer o mestre Júlio para assistir esse show. Ele tinha que viver em vida essa experiência, né? Ele tinha que ser reconhecido. É muito legal quando você vira uma placa de uma rua, mas um cara na dimensão do mestre Júlio tem que ser reconhecido em vida. Ele é muito importante para o Brasil, para a gente se conhecer. E foi o que aconteceu, e o Carlinhos, espontaneamente, que tem a ver com o coração dele, ele mencionou mestre Júlio está aqui e tal, e pode passar. Pode passar. Essa imagem virou um ícone. O mestre Júlio, durante o show, ele deu uma foto para cada um que ele tinha pintado, e é realmente uma foto pintada. Então, quando ele reproduz com várias diferenças. Isso eu adoro, também são peças exclusivas. O mestre Júlio, quando viu o show e as pessoas gritando o nome dele, emocionada, e ele vendo que ele estava lá, ele chorava copiosamente ali. Foi um momento que eu fiquei preocupado se ele podia ter um infarto, mas eu acho que ele merecia viver essa emoção. Tem coisas que a gente vai carregar para sempre. Esse carinho, tudo que o mestre Júlio me causou, quando eu conheci ele a primeira vez, e eu fiz uma pergunta quase arrogante de um carioca do Rio de Janeiro: mestre, quanto tempo você levou para realizar um retrato pintado? Ele parou de fazer o que ele estava fazendo, olhou para mim e falou: Batman, eu demorei 50 anos para fazer em 25 dias. Bom, então aqui para completar, o que mais do que o que eu fiz, assim, o que eu fico hoje mais interessado é como eu faço e realmente o que eu posso causar, além além das habilidades, assim, do que eu realmente realizo em relação à imagem. Desculpa se eu me estendi. Viva o mestre Júlio, viva a nossa diversidade. Lembrei agora de um artigo que eu li falando com relação a territórios onde tem a maior número de maior biodiversidade, são também os territórios que têm o maior número de línguas. E que riqueza isso, né? Como é importante a diversidade, como a gente precisa efetivamente fortalecer essa identidade multidiversa e multiplicidade do nosso Brasil. Definitivamente. Desculpa, Gabi. Gabi, querida. Eu deixei a Gabi por último porque ela tem um séquito de seguidoras amorosas, né? Da sua persona gabiena, e tão interessante, tão incrível. E, enfim, o Rodrigo e o Batman eu já conheci um pouco mais, e é super interessante esse trabalho de preparação para a mesa, que a gente conversa um pouco, né, com os participantes. E eu adorei conhecer a Gabriela. Tomara que vocês... Eu não conhecia, mas as suas jovens seguidoras conhecem. Eu não sou mais tão jovem, então... Gabi, então, nessa conversa, né, que a gente teve, você me confidenciou sorrindo que muitas vezes se surpreende com a ousadia de Gabiena, sua persona, ou não persona. Como é ser uma artista, mulher, preta, expondo a sua vulnerabilidade e desejos sem pudor.
E como você percebe a sua arte transformando o mundo, ou essas jovens seguidoras? Boa noite, Gabi. Boa noite, gente. Eu te confidenciei, né, dessa ousadia da Gabiene enquanto personagem, mas eu acredito muito que a criatividade, ela é o grande motor que vai promover mudanças que a gente precisa enquanto sociedade. Eu acredito muito que vulnerabilidade é uma das palavras-chave para um novo mundo que a gente pretende construir em conjunto, coletivamente. Quando eu me exponho na internet falando sobre o que eu sinto, sobre como eu me sinto, sobre como eu lido com os meus processos, eu crio conexões que são profundas com outras pessoas. Eu acho que um dos papéis da arte é esse. Eu acredito muito na sabedoria do olhar e como a gente perceber o mundo ao nosso redor é importante para a gente entender como habitar esse mundo, né? Os meninos falaram vários momentos na mesa sobre violência, sobre como a gente está num momento esquisito de sociedade, principalmente no Brasil. Mas eu acredito profundamente que isso se dá a uma negação do lado externo da vida e da percepção de eu. Eu acho que a gente vive um momento na internet, né, que é a geração selfie, todo mundo só fala de si. Só que isso é uma fase para a gente conseguir compreender como lidar com a gente mesmo para depois lidar com o outro. E a partir do outro criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais equidade, com mais organização, construtividade, amorosidade. Criar conexão é muito profundo e muito importante. Então, quando eu sou ousada no Instagram, quando que a gente chama aqui de ousadia, para mim é muito honestidade, sinceridade, eu consigo mostrar para as pessoas que não é um crime sentir, que existe a matéria-prima do sentimento. E dentro da arte, a gente pode usar a livre expressão para poder, de alguma forma, justificar um pouco a nossa existência e entender quem a gente é e em que momento a gente está. Os meninos falaram muito sobre criatividade no sentido da economia criativa, de como a carreira deles se desenvolve, mas eu gosto de olhar para a criatividade como uma grande ferramenta para a gente entender o humano. Eu acho que ninguém é passivo, né? Ou ninguém deveria ser. A gente é propositivo, a gente é criativo, a gente é potente. Trabalhei já no Observatório de Favelas, que é parceiro do Livre Mundi, e lá a gente trabalha muito dentro dessa lógica, a lógica da potência. A partir do momento que eu estou vulnerável e que eu estou me colocando aberta para poder compartilhar com o mundo quem eu sou, o que eu sinto, o que eu crio, que eu estou me colocando enquanto uma mulher negra, sensível e amorosa e raivosa e brava, e estou transpondo as minhas emoções para o mundo, estou o tempo inteiro me externando, eu consigo fazer com que essas pessoas que me seguem ou com quem consuma minha arte de alguma forma compreenda que também pode se externar, que também pode sentir. Eu acho que a gente vive um momento muito opressivo há muitos anos em relação ao sentimento. E se a gente não consegue perceber o mundo, se a gente não consegue se encantar com as coisas do mundo, se a gente não consegue se encantar com o outro, a gente realmente chega no lugar social que a gente está hoje, que é um lugar totalmente destrutivo e totalmente podado de potência e de amorosidade e de possibilidades novas, de novas construções. Eu acredito muito nesse caminho, sabe? De entender que nós somos seres criativos, entender que nós precisamos construir as soluções para os problemas que nós construímos e fazer disso um grande processo coletivo e todo mundo junto tentando conviver melhor dentro dessa casa que é o mundo da gente. Eu adorei o que você falou sobre a questão do falar de si para lidar com o outro depois, né? E isso tem muito a ver, assim, até com um pouco da temática do Livre Mundi esse ano. Somos todos, somos um, né? E, de alguma forma, a gente vê isso também até na história dos movimentos sociais, que é um tema que eu super me interesso, como ele se desenvolveu, né, no sentido do que é a causa, né? Então, inicialmente, era muito relacionado com questões trabalhistas, né, com a questão do trabalho, historicamente, no passado. E hoje, o movimento, né,
o movimento social está muito conectado com essa percepção do eu, né? De você resgatar, né, enquanto indivíduo. Então, os movimentos raciais, os movimentos LGBT, que reforçam, né, a sua identidade, né, enquanto indivíduo. E eu acredito super nesse movimento no momento que a gente resgatar todos, de alguma forma, se sentirem presentes com essa identidade una e como uma cultura geral, né? Isso não como algo que a gente precisa lutar, mas como parte da nossa cultura de forma natural, né? Eu acredito muito que a próxima fase dos movimentos sociais tem muito a ver com essa percepção de como é que a gente se interliga, como é que a gente se conecta. E eu acho que isso tem muito a ver com esse resgate da nossa conexão com a natureza, né? Então, quando a gente perceber que nós somos, não só nós, mas somos todos e somos um, e somos a natureza, e somos os não-humanos, eu acho que esse vai ser o grande momento, e a minha preocupação maior é com relação ao quanto tempo a gente tem para fazer esse processo acontecer. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para você, Gabi, aproveitando que a gente está aqui e enfim, os meninos já falaram bastante, eu vou te fazer mais uma pergunta, e que me tocou profundamente também quando a gente foi conversar, né? Que quando a gente estava conversando, você me falou que a sua arte também é a liberdade da sua mãe, em desejar livremente, já que a história, eu fico até arrepiada, a história fez com que ela não pudesse desejar livremente. Desculpa. No perfil da Gabiena, a citação artista e neta das minhas avós. Como a sua obra reflete a sua relação com essas mulheres e como essas mulheres inspiram a sua obra? Ah, que linda você! Ai. A gente esquece que a gente vem desses úteros, né? Literalmente. Então, eu gosto de acreditar que toda construção individual, ela sempre é coletiva. Porque se hoje eu faço o que eu faço, é porque eu tive referências de pessoas ao meu redor que faziam aquilo ou que interagiam de alguma forma com isso. Então, se eu sou artista, trabalho com costura e tecidos, minha avó era costureira. Se eu gosto de ser amorosa e servir as pessoas e compartilhar os meus processos mais internos com os outros, é porque minha outra avó cozinhava para as pessoas. A ancestralidade, ela está com a gente cotidianamente, no nosso DNA, na nossa cara, no nosso cabelo, na nossa cor, mas na força que a gente precisa para não se sentir sozinho no mundo e para não se sentir perdido. Quando você fala da minha mãe, dessa ausência de liberdade, é muito bonito mesmo, Lu, porque ela me criou para ser livre, né? Então é muito curioso, porque muita gente na internet ou na vida se questiona sobre como eu falo as coisas sem medo do que vão pensar, mas eu tive uma mulher que a vida inteira nunca me disse fique quieta. Pelo contrário, ela sempre me disse, fale, opine, você existe, você é importante. Então, de alguma forma, cuidar desse eu é um lugar urgente na sociedade. Você falou muito da gente ter tempo, pouco, muito tempo para poder acordar para essa realidade do mundo, mas eu acredito que a gente só acorda para a realidade do mundo se a gente cuida da gente. Se a gente entende que a gente pode existir sim, que a gente pode dar a nossa opinião, que a gente pode criar, que a gente pode co-criar, que a gente não está nesse mundo assistindo, a gente não está nesse mundo numa posição passiva. O mundo está o tempo inteiro dizendo pra gente, vamos lá, vamos junto, vamos construir. Todos os dias, assim, a vida está chamando a gente para viver no sentido mais ativo e potente possível. Só que a gente é tão oprimido, e tão apagado, e tão sufocado mesmo pela sociedade como ela está agora, por esses moldes sociais, por esses estigmas, que a gente não fala. A gente não se sente bom o suficiente para opinar, para sentir, para chorar, para ser vulnerável. A gente acha o tempo inteiro que a gente não é possível, que a gente não é permissível de existência. E aí quando eu, de alguma forma, viro artista e começo a colocar a minha mãe nessa arte, a falar para ela, obrigada por ter me deixado falar, por ter me impulsionado, obrigada por, de alguma forma, sentir orgulho de mim, da minha voz,
é muito bonito, porque eu vejo uma mulher se realizando também. Eu vejo uma mulher sabendo que, apesar de ter exposto a filha a um mundo muito perigoso, isso serviu, sabe? Isso curou, porque isso tá se expandindo para além de nós, assim. Eu consigo ver muitas meninas, mulheres, jovens, homens até, se expondo, sentindo, chorando, crescendo comigo. Porque eu não estou, de alguma forma, fazendo isso num lugar de tatorial, num lugar de quem conhece o que está fazendo. Eu estou errando e acertando o tempo inteiro, assim. Então eu estou, gente, vamos lá. Não vamos ficar aqui escutando essa coisa de a gente não é nada. Não, a gente vai virar alguma coisa. A gente está se construindo. A gente está construindo uma nova estrutura. Uma estrutura saudável dessa vez. Uma estrutura em que as pessoas possam pertencer. E eu acho que isso é muito bonito, assim, enquanto geração e enquanto sociedade. Maravilhosa. Você percebe o quanto você é importante para essas meninas, Gabiana? Ou Gabriela, desculpa. Como você é importante para essas meninas, porque é a partir desse lugar, né? E que maravilhosas mulheres são essas que fazem parte, né, da sua família. A força que elas deram para você. Então, eu acho bonito isso, né? Quando você me contou que a sua mãe dançava em casa, né? E ela tinha um pudor, né? Por conta do momento, né? Que vivia de dançar fora. E você, de alguma forma, agora está dançando para o mundo, né? Para ela. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver o teu trabalho, assim, e quanto ele é tocante e importante para essas meninas, assim, é maravilhoso. E eu vou te contar uma história que eu acho que conecta muito as mulheres que estão assistindo aqui agora, né, fazendo essa escuta. Esse anel que eu tenho no dedo, que ninguém vai ver, mas, enfim, ele é um brinco da minha avó. E aí... e eu perdi um dos pares, né? E eu fiquei muito chateada que eu perdi um dos pares. Mas a minha terapeuta falou, me dá aí seu brinco. E aí ela fez para mim esse anel. Então, de alguma forma, ela também está aqui próxima de mim, minha mãe, enfim, essas mulheres que fazem, né? Eu acho que de alguma forma estão transformando esse mundo. Não os meninos com alma feminina também, que são importantíssimos, né? Mas assim, a natureza da alma feminina transformando esse mundo. Eu acho que é muito importante esse processo, né, dessa relação da mulher nesse processo de transformação, né? Até porque, se você for olhar, o mundo capitalista ele é bastante masculino, né? Então, a gente precisa agora, de alguma forma, trazer um pouco dessa leveza, né, dessa integração, dessa intuição, né, que o Batman fala muito, né? Dessa intuição da conexão de nós todos, né? Enquanto seres humanos com a natureza e com os seres não humanos também. E aí eu lembrei um pouquinho com relação a a palestra de tempo que teve aqui, o diálogo de tempo que teve aqui no Livre Mundi, que foi incrível. E o Paulinho Mosca ele mostrou um triângulo que tinham 3, né, pontas, e em cada uma dessas pontas tinha arte, vida e liberdade. E que no centro era o tempo. E ao rodar esse triângulo, né, então, na verdade, o tempo passava, mas que a conexão que existia ali no ciclo da vida, né, no ciclo do tempo, é vida, arte e liberdade. Vida, arte e liberdade. E isso tem muito a ver com os movimentos sociais que usam a arte para promover uma nova cultura, né? Então, quando o movimento social ele nasce na contracultura, né? E se torna cultura. E aí eu queria trazer um desafio aqui rápido para vocês, assim, né? E talvez até para a audiência também. A gente olha assim os absurdos do mundo, né? Sempre a gente faz esse exercício até na curadoria também. O que daqui a 20 anos a gente vai olhar e que vai ser um absurdo, né? Então, por exemplo, a gente pensar que até 1932 a mulher não votava. Isso assim, tipo, como assim, né? A gente olhando agora, como assim a mulher não votava até 1932?
Então, o que a gente vai ver, né, nesse futuro que a gente vai olhar e falar, nossa, que absurdo que era assim em 2020, né? E como as questões de desigualdade social, as questões raciais. Então, assim, essa desconexão dos homens enquanto natureza. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, assim, trazer essa ponta, né, da criação da arte para traduzir para o grande público, para, de alguma forma, motivar as pessoas a entrarem nessa roda e fazer com que elas girem mais rápido, para que tudo que a gente está vivendo agora e que é estranho e que a gente olha e fala assim, vai ser um absurdo, né? Principalmente quando a gente olha para o jovem hoje, né? Vai ser um absurdo. Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Como é que a gente pode fazer essa roda girar mais rápido, né? O que vocês acham? Que tipo de movimento a gente pode fazer para a gente conectar o somos todos, somos um? Quem vai começar? Você. Eu tenho uma boa. Eu acho que todo mundo tem que se perdoar. Todo mundo que agora tá aqui assistindo a gente, que tá lá se odiando, com raiva de si mesmo, projetando no outro, projetando no mundo, achando que o mundo vai acabar daqui a 20 anos, que nada vai dar certo, que a gente tem que, sei lá, deletar a Terra. Senta, medita, se perdoa. Não tinha como saber o que a gente fez no passado sem fazer. A gente está vivo para errar. E a partir do perdão e do auto-perdão, tenta acolher esse erro e acolher todas as características que estão ali em você, para entender que tá tudo bem ser você, tá tudo bem tá errado, tá tudo bem decepcionar as pessoas às vezes, e tá tudo bem partir daí para crescer e para tentar de novo de uma maneira melhor. A gente acredita em você, a gente acredita no outro porque a gente acredita na gente. Então a gente não acredita no mundo porque a gente não consegue acreditar na gente. E a gente não consegue acreditar na gente porque a gente erra e aí a gente fica muito triste com muita raiva. Mas a raiva faz parte, ficar muito triste faz parte, só que tem que lembrar de se perdoar. E de perdoar o mundo também. Muito legal, Gabi. Muito legal o que você está dizendo. Muito lindo. Pô, o trabalho de vocês é uma inspiração para mim. Parabéns. Eu, mais ou menos 1 ano e meio, eu tava num voo, eu não lembro qual o trajeto, mas eu sentei do lado de uma senhora e por acaso a nossa conversa foi levar para um lado de como ajudar as pessoas. E eu vou dizer, era um voo até longo, acho que eram umas 6 horas de voo. Eu não lembro se eu estava viajando de um lado para o outro dos Estados Unidos, eu não lembro. Sinceramente, desculpa, eu não lembro. Mas a gente teve uma conversa, eu e essa senhora, que foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida. E por incrível que pareça, era uma senhora extremamente conservadora, extremamente de direita, extremamente pró-governo americano, e eu não preciso falar um pouco a minha posição, né? E foi muito legal a gente sentado podia ser numa mesa de bar, podia ser em qualquer lugar, a gente sentado num voo, e a gente conversando de como ajudar o mundo, e essa senhora, por incrível que pareça, ajudava o mundo de uma forma incrível, entendeu? Ela tinha várias organizações ajudando várias pessoas com necessidades, desde desabilidades, pessoas deficientes, né, visuais. Ela tinha uma outra organização para ajudar as pessoas da comunidade LGBTQ. Fascinante, assim, e eu nunca esperava de uma pessoa extremamente conservadora, de direita, ter uma conversa tão incrível e escutar o outro lado, né? Porque a gente cria uma bolha ao redor da gente que é muito difícil sair dela e a gente não consegue entender o outro lado. E o outro lado pensa exatamente a mesma coisa da gente. E como não tem mais esse diálogo, as coisas nunca vão se arrumar se tiver esse lado ou esse lado. Porque na vida tem 3 lados. Tem esse lado e a verdade. Então a gente não funciona muito bem essas mãos na câmera, porque tem um lagging aí. Mas tudo bem. A gente tem que
criar uma maneira de ouvir os dois lados e achar um denominador comum. Significa que a gente que tem uma posição firme para um lado, seja mais esquerda, seja mais direita, eu não estou falando só de político, qualquer opinião que a gente possa ter, a gente tem que ter no nosso coração de como a gente pode abrir. E começa muito pelo que a Gabi falou, de perdoar. Né? Começa muito por esse lado, acho muito interessante ter essa pureza, essa visão que você tem, parabéns, Gabi. Mas assim, foi uma das coisas mais marcantes que eu tive assim, nos meus últimos anos de vida. Uma pessoa, eu tinha esse preconceito, que a gente tem esse preconceito que essa pessoa que está do outro lado não entende nada, que é uma pessoa estúpida ou tonta, desculpa pelas palavras fortes, mas não é assim, gente. E enquanto a gente não abrir e tentar entender os dois lados, a gente entra nesse paradoxo e as coisas se congelam, né? Então eu aconselho muito a gente tentar entender o outro lado e o porquê o outro lado pensa o que eles estão pensando e abrir para o outro lado o que a gente está pensando para achar sabe? É uma coisa utópica? Mas é o único jeito, gente. Porque a gente está passando agora uma crise sem precedentes no nosso mundo. A gente tem praticamente todos nós aqui ou estamos ou estivemos presos em casa, numa situação muito... Os que têm ainda condições de estar numa casa, né? Que é muito séria e independente dos objetivos econômicos, financeiros, se é capitalismo, se é socialismo, não importa. Enquanto a gente não achar um denominador comum e começar a abrir ao diálogo e lutar contra o ódio que está acontecendo, a gente não vai conseguir resolver isso, gente. E foi uma das maiores lições de vida que eu tive na minha vida, foi sentar com todo o preconceito que eu já tinha, no meu coração, tomar uma lição em um baile de uma senhora de ultradireita conservadora. Não que eu virei de ultradireita, não é isso, mas como a gente saiu dessa conversa e estendeu, e inclusive começou a trabalhar em alguns projetos juntos. Ouvir o diferente é sempre bom. Isso é a riqueza, né? Ouvir o diferente. E entender o diferente, né? E cada vez menos a gente está ouvindo o diferente. Fátima, quer falar? Na verdade, eu queria primeiro bater palmas para a Gabriela. Assim, eu acho que é importante iluminar essa fala feminina do perdão. Que isso é fantástico. Assim, E o Rodrigo, né, esse caos que ele contou, é um pouco o que eu tinha formulado. Assim. O meu trabalho... Eu me ancoro, eu me expresso, eu me suporto. Eu comecei a ler o seu livro da Clarice, tá? Então eu me enxergo vivendo pela imagem. Então hoje eu tenho convicção que a melhor maneira de entender o mundo, entender o próximo é escutando. Né? Então eu estou no meio aqui de vocês dois, eu somo essas duas expertises assim, do perdão e da escuta. Como eu sou esse cara que desenho, assim, eu estou sempre pensando... Legal. Hoje, para mim, o mundo é dessa forma, ele está assim, né? E não está legal. E eu acho que a gente tem que tomar esses dois ativos, a escuta e o perdão, e a mudança vai ser radical. Assim, eu não gosto muito de falar do futuro. Eu sou meio corpatinento nesse sentido, o futuro é hoje. E essas duas falas aí, da escuta e do perdão, para mim é sensacional. É o que não temos hoje. É verdade. Bom, chegou uma pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta do público, vou fazer para a Gabi. A Ana Correia está perguntando se a criatividade se ensina e como trabalhar a criatividade nas escolas. Ana, criatividade se ensina sim. Eu sou arte educadora também, formada pela Rural do Rio. E todo mundo é capaz de criar, todo mundo é capaz de desenhar, de escrever, desenvolver linguagem. A gente tem milhares de pedagogos aí, psicólogos que falam sobre criatividade.
que falam sobre os princípios da imagem, sobre toda a inteligência do olhar. Então, assim, vale a pena sim investir em arte e educação no Brasil. A gente precisa muito de arte e educação nas escolas para a gente poder criar uma nova geração de crianças que se enxerguem enquanto criativas, né? A gente tem essa mania de falar que desenho é dom, que arte é dom, tem dom. Mas é tudo interação com a forma. A gente tem uma coordenação motora aí que pode privilegiar uns e um pouco outros. Mas todo mundo é capaz de criar, todo mundo é criativo sim. Faz parte da síntese humana. É verdade. E atualmente eu acho que é a maior potência que a gente precisa desenvolver no humano é exatamente a criatividade, né? Hoje está sendo tão questionada a educação, né, a forma com que ela é, principalmente nessa nova geração que está totalmente desconectada daquele processo tradicional de sentar numa cadeira e ficar olhando para um quadro negro. Que tipo de estímulos a gente vai fazer para desenvolver essa capacidade criativa de solucionar problemas do mundo? Né? Bom, gente, nosso tempo terminou, infelizmente. Foi maravilhoso ter vocês aqui, foi maravilhoso apresentar, né, esses projetos, esses casos que, de alguma forma, têm essa intenção de trazer novos valores para a nossa sociedade, uma nova cultura que seja liberta, que seja, enfim, conectada, que nós sejamos todos conectados, que a gente crie uma rede de colaboração e confiança. E acho que assim, o nosso principal propósito aqui com o Livimundi é sempre trazer uma mensagem de esperança. Né? Acho que nós somos seres inteligentes, criativos, e podemos juntos transformar o nosso mundo em pequenos gestos. E aí eu vou deixar uma frase da Faya Ostrover, que a minha mãe ama, então eu vou deixar aqui: nenhum ser humano cria uma cultura sozinho. Então, um beijo para vocês, um beijo, Rodrigo, Batman, Gabi. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa noite, mais esse dia de Festival Livimundi. Vocês tenham uma ótima noite, um bom descanso. Amanhã a gente está aqui de volta a partir das 9 horas da manhã, com reflexões e práticas sustentáveis para levar mais adiante a nossa proposta de transformar o mundo. Um beijo grande, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.